Oi, manas, tudo bem? Aqui é a Carol Siqueira e hoje eu vou falar com vocês sobre relações abusivas e feminismo. Bom, eu conheci o feminismo, eu acho que menos de 2, 3 anos, e por mais que ele tenha muitos anos de existência em prol a todos os direitos que nós exercemos hoje, eu tenho grande defasagem de aplicar de fato tudo que eu tenho como ideal, decorrente à minha criação, decorrente a como eu entendi que a vida tinha que ser. E eu hoje queria conversar com vocês sobre como eu me tornei feminista e como os relacionamentos abusivos me trouxeram para esse caminho. 16 anos, eu já tinha namorado o meu primeiro namorado na escola e eu tava no meu segundo namorado, que era uma pessoa mais velha, que me trazia credibilidade na escola, porque olha só como eu sou adulta. Esse rapaz tinha 23 e eu tinha 14 quando a gente se conheceu. A coisa foi ficando séria com o tempo, porque mal sabia eu, ele tinha uma mulher e uma filha. Mas quando a gente começou de fato a namorar, terminei a relação. Foi lindo durante um tempo. Eu sempre fui muito ingênua, porque eu sou a única menina de 2 meninos. E mamãe é mãe solteira, então ela sempre acalentou a gente com muito carinho para nos proteger do mundo lá fora. E eu acabei conhecendo essa pessoa e trouxe nela uma coisa de conhecer o mundo. Afinal, eu só vivia dentro de casa, mas através dele eu fui pra balada, eu fui conhecer coisas e pessoas novas. Infelizmente nem sempre foi tão bonito assim. Por algum tempo, esse meu ex-namorado usou drogas e me agredia bastante. A gente brigava de um jeito que eu, sinceramente, sou bem pavio curto e não aceito determinadas coisas que não fazem sentido pra mim. Então, uma ligação, uma pessoa, chegar mais tarde em casa, coisas que eu comecei a questionar e as pessoas não gostam de ser questionadas quando elas estão erradas, então você tá ofendendo ela perguntando. E aí ele me agredia, até um dia que poucas pessoas sabem, mas eu perdi a audição do ouvido esquerdo decorrente a algumas brigas. Hoje eu falo disso de uma forma mais saudável, porque, nossa, quanto tempo isso pesou nas minhas costas. No mesmo período, eu termina, volta, namoro adolescente. Tinha uma amiga que faleceu, mas eu a amo de todo o coração. E que a gente ia pras matinês, assim, eu já tinha lá meus 17 para 18, e a gente ia pras matinês numa balada daqui da região. E eu me lembro que eu fiquei muito bêbada. E a gente sempre ficava na calçada esperando um ônibus, né? E é normal nessa idade você achar que vai beber 3 dias sem parar, não é mesmo? Nessa noite, um rapaz que eu já conhecia há muitos anos, dono da balada, amigo do patrão da minha mãe, conhecido por todo mundo da região, ofereceu uma carona. Ufa, eu conhecia ele, lógico que vamos. Minha amiga foi no banco da frente, eu fui atrás dormindo, porque eu já tava meio alcoolizada. De novo, a história não foi tão bonita assim. Eu acordei na casa dele, deitada na cama. Na real, eu acordei enquanto ele me carregava no colo descendo as escadas. Eu tenho memória muito falha, mas eu me lembro exatamente daquele lugar. E eu acordei depois com ele tirando a minha roupa. Era meio estranho, eu não sabia o que estava acontecendo. E não tinha meio controle do meu corpo por causa que tava meio alcoolizada, né? E foi uma situação terrible. Foi péssimo. E eu fiquei com medo, porque quando eu cheguei em casa, no outro dia de manhã, minha mãe me questionou: que hora é essa de chegar em casa? Como assim? Normal, né, mãe? Eu tava na balada. E eu nunca que ia contar o que aconteceu. Ele me deixou na porta de casa, eu não sabia. Isso tá errado? Porque se ele me trouxe, não tá errado. Mas a hora que eu tô chegando, tá errado. Mas ele, sem eu deixar, era muito confuso na minha cabeça. Como eu disse, eu tinha ali entre os meus 16 para 17 anos, e por mais que na atualidade mulheres, meninas de 16 e 17 sejam mulheres, na minha época, 16 e 17 eu era criança real, sabe? Essas duas situações, esses dois relacionamentos, o relacionamento de fato e essa coisa que aconteceu comigo,
foi o que mais me trouxeram angústia, raiva dos homens, sabe? Eu tinha, tipo, ranço. Eu começava a me relacionar com alguém e eu sempre tive muitos namorados. A minha família sempre zoou isso, mas... porque eu procurava em alguém aquele vazio que ficou em mim desde que tudo isso aconteceu. E eu queria entender porque que um me bateu, porque que outro me estrupou e por que eu não consigo dar certo com ninguém, gente. A resposta estava aqui dentro, eu estava magoada, eu tinha guardado tudo isso, eu não consegui externalizar, entende? Então todos os meus relacionamentos tinham muita agressão verbal da minha parte. Tinha desrespeito da minha parte. Porque até então eu aprender a me relacionar dessa forma agressiva. Uma vez que o meu ex me batia, que a gente só vivia em pé de guerra. A relação verbal era, meu Deus, pesadíssima. Então eu ficava num desequilíbrio emocional, de modo que eu adquiri o borderline, vocês podem procurar mais sobre. É uma síndrome psicológica, o qual a gente oscila entre... sabe? Enfim, me trouxeram então essas situações a necessidade de não permitir com que isso acontecesse. Então, por muito tempo eu não externalizei pra ninguém que eu tinha apanhado ou que eu tinha sofrido abuso, mas eu sempre me irritava ao extremo se o meu relacionamento em questão chegava perto de agressão. Eu já virava o cão e... se eu via alguém sofrendo agressão física ou psicológica ou verbal, eu já tava de novo. E com a terapia eu consegui ressignificar isso em mim. Eu consegui entender que isso nada mais era tudo isso dentro de mim, calado tantos anos. E como eu comecei o vídeo dizendo, o feminismo me trouxe esse conforto, esse acalento, esse abraço de dizer: ei, eu te entendo, ei, tá errado mesmo o que fizeram com você. Porque anteriormente a gente já ouviu muitas vezes, né? Quem é mais velho aí vai ter mais certeza do que eu sobre o que eu tô falando, de que a culpa não era do cara, a mina que tá bêbada, como assim? Ele, né? Se ela tava deixando, ele fez mesmo. Mas não, eu tava inconsciente, entende? Então, esse esclarecimento que o feminismo me trouxe, esse empoderamento de poder ajudar outras pessoas, e eu fico muito feliz que através do meu trabalho eu tenho essa possibilidade de influenciar mulheres, de ajudar na autoestima, de coisas que são semelhantes, não chega a uma agressão física, mas que a agressão psicológica é tão degradante quanto, e eu me sinto mais do que na obrigação de auxiliá-las, de contribuir para o crescimento delas e entender que isso não é nossa culpa. Então, hoje, eu escuto muito das versões políticas que o feminismo tem, né? Porque tem aquele lado extremista da esquerda e da direita que vivem brigando por causa que você é isso, você é aquilo. E o feminismo acabou tampando um lado da política e trouxe preconceitos que as pessoas simplesmente não entendem. Então, você ser feminista, vai lá, não depila o sovaco. Vai lá, não depila a perna. Sapatão. E, mano, a real é que o feminismo só prega que você pode ser o que você quiser. Você, mulher, não precisa mais se colocar dentro de uma caixinha, um padrão. Você tem que passar batom, você tem que estar arrumada. Você pode não estar arrumada e se sentir bem. Você pode não ter que usar saia e salto alto e pode estar bem e pode se sentir bem com isso. E isso me trouxe uma forma de externalizar tudo que tava aqui dentro, preso, de que eu podia, o que eu não podia, do que era certo, do que era errado. E o vídeo tá ficando grande, mas eu gostaria muito de trazer com isso um despertar para você que passa por necessidades de auxílio mesmo numa relação, porque é muito difícil a gente se desvincular, e até hoje eu trabalho muito na terapia para que isso aos poucos vai saindo de mim, esse rancor, essa mágoa, essa angústia, e o que me dificulta muito de me relacionar hoje em dia, inclusive, essa minha insegurança, tudo isso vem como uma bagagem muito pesada para a vida adulta. Mas eu quero deixar esse recado, que o feminismo não é uma bandeira sobre uma política, tá? O feminismo é algo que empodera, algo que acolhe pessoas que, como eu, passaram por algum momento por uma situação abusiva, constrangedora, que influenciou em todo o resto da vida, como acontece hoje comigo. Eu tô dividindo isso com vocês porque é uma coisa muito particular, mas que eu sinto a necessidade de empoderar, de informar e de principalmente incentivar que você seja uma pessoa melhor a cada dia. Obrigada.